Eu quero te chamar também para examinar comigo em Isaías 55 e versículo 11. Isaías 55, versículo 11, para entender esse Deus. Esse Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, guia, intercessor, mediador. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que hoje mora dentro de mim, dentro de você, que o aceitou, que reconheceu Jesus como Filho de Deus e se converteu ao Evangelho, ao cristianismo, e que é o Deus soberano. O Deus que te fez promessa, o Deus que vai cumprir promessa na sua vida e que vai fazer você chegar em lugares altos, em degraus maiores e viver para a eternidade. Receba isso na autoridade do nome de Jesus. E agora vamos aqui entender. Isaías 55, versículo 11. Assim também, diz o Senhor, diz o Yahvé, diz o grande eu sou, o Deus forte, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e o nosso Deus. Declare aí, o seu Deus, o meu Deus. Declare comigo. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Disse Deus, fala Deus agora, para mim e para você. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Lembra que João 1:1, Jesus é a palavra, tá? E pela palavra ele fez todas as coisas, céus, terras, mares, inclusive eu e você. Que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Não é eu, Flávio, missionário Flávio, não. Eu, Deus, enviei. Isso são palavras do próprio Deus. Sabe que coisa boa. Você quer mais alguma coisa? Precisa falar mais alguma coisa? Precisa meditar nessa palavra, ruminar essa palavra e interpretar ela para você? Ou o Espírito Santo já está aí do seu ladinho, já está aí dentro de você, com aquele fogo que arde, que só os cristãos, só aqueles que servem a Deus de verdade, que tem a paz que excede todo entendimento dentro de si, o fogo que consome com alegria, com gozo. O Espírito Santo já está falando aí para você que a palavra de Deus é fiel e verdadeira e que quando ela é lançada, ela não volta vazia, ela produz e ela traz o fruto. Precisa falar mais. Ali Josué estava diante da congregação, ele pegou, né, lógico que não estava formalizado assim bonitinho, com capítulos, versículos, tudo bonitinho, mas ele pegou lá o pergaminho e citou toda a Bíblia para eles, né? Tanto das maldições como das bençãos. Ou seja, qual a condição para você ser abençoado? E aí ele citou lá diante da congregação, depois da vitória, ofereceu holocausto, se sacrificaram, se santificaram e louvando a Deus, glorificando a Deus pela vitória que tinha alcançado, né? Não era mais um cenário de derrota, não era mais um cenário onde pecadores estavam no meio dele, já havia uma santificação e estavam muito felizes, porque a tristeza tinha ido embora, a derrota tinha ido embora e eles estavam gozando porque o Senhor prometeu, deu uma palavra que haveria vitória e o Senhor cumpriu, como acontece nos dias de hoje. Deus te fez promessa, vai acontecer, vai se cumprir, porque a palavra dele lançada não volta para ele vazia, mas atinge o propósito a qual foi lançada e estabelecida. Então, confie nesse Deus, mas confie sem duvidar. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Hebreus 11:1. E sem fé é impossível. Eu e você, é impossível nós agradarmos a Deus. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, o que é galardão? Entrega, presentes, né? Propósito estabelecido, palavras materializadas e aconteceu. Ele prometeu o que para você? Um casamento, uma vida feliz, uma vida próspera, uma porta aberta, um portão aberto, uma janela aberta. O que ele prometeu? Essa palavra lançada, ela não volta vazia, ela vai acontecer, ela vai cumprir na minha e na sua vida. Acredite, viveremos essas palavras porque não é de qualquer um, é de um Deus imutável, um Deus que não pode mentir, um Deus que o seu caráter está acima de todas as suspeitas, tá? Um Deus que por milênios tem provado ser o Deus criador de todas as coisas e o Deus ainda de prodígios, sinais, maravilhas, milagres. O Deus da Bíblia,
Mas você precisa entender e compreender que você vai ouvir Deus de forma pessoal, para você, os comandos diários, de como você vai alcançar. Aqui, Josué precisou ouvir exatamente a estratégia. Se você ler, e eu desejo que você leia o capítulo inteiro de 8 de Josué, ele deu a estratégia de como ele faria. Eles fingiram que estavam recuando, montaram. Josué acordou de madrugada com um plano formado que Deus já tinha colocado. Você vai fazer assim, 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 assim. Assim acontece do mesmo jeito. Você não chama Josué, não interessa o seu nome. O comando de Deus ainda continua o mesmo. Deus vai te dar as estratégias para você alcançar os seus objetivos, seus projetos, seus sonhos e os seus planos e as promessas que ele te prometeu. Tá? Mas isso é diário. Não adianta romantizar que vai acontecer no automático, que você aceitou Jesus e que tudo já está certo. Já está certo, a promessa está certa, mas para Josué, a terra que ele prometeu lá para Abraão, milênios atrás, lá para Moisés. Josué agora está indo, mas como é que ele vai receber essas promessas? Existiu um meio. Ele teve que derrotar Jericó, existiu o comando, 7 voltas, trombetas, gritos fortes, a muralha caiu. Pronto, eles foram vencer o Jericó. Então, é sempre uma interação. Deus, com o seu poder sobrenatural, humanamente, gritando, tocando música, uma muralha cai? Não. Qual que era a condição para a muralha cair? Dar 7 voltas e o toque da trombeta com um grito de guerreiros, a muralha caiu. As muralhas intransponíveis de Jericó. Era uma muralha que não caía por nada. Humanamente, se vence uma guerra desse jeito, mas aí a ação de Deus, o milagre de Deus aconteceu quando obedeceram ao comando de Deus. Em Aia, qual que foi o comando de Deus? Vocês criam emboscada, façam o povo sair da cidade. Aí quando saíram da cidade nos portões, porque eles eram protegidos pelos portões, a cidade eram assim, todas muradas, Jericó tinha um muro imponente, Aia também tinha lá a sua limitação, o espaço geográfico. Eles fizeram sair, e quando saíram todos da cidade, os que estavam nas emboscadas adentraram a cidade porque deixaram o portão aberto, porque Jericó, o povo de Israel está fugindo, igual da primeira vez, e vamos lá atrás deles, vamos matar todos eles. Qual que era o plano? Que aí eles levassem lá pelo deserto, e quando eles estavam fugindo, viraram de frente para o povo que estavam perseguindo eles, e mataram todos, 12 mil homens foram mortos ali a fio de espada, porque era uma ordem de Deus. Povo pagão, povo idólatra, povo que precisavam do juízo de Deus. Mas quem passou o fio de espada a esse povo? O povo, então quer dizer, sempre uma interação. Deus faz a parte dele, eu faço a minha parte. Então, para você alcançar a tua bênção, não é Deus agindo sozinho. É você em obediência, reverência, submissão, seguindo os princípios, obedecendo a palavra, em oração, jejum, seguindo aquilo que o Espírito Santo vai te revelando cada dia. Entenda bem uma coisa, existe uma palavra, uma promessa para você, existe uma palavra, uma promessa para mim. Então cada um tem que viver aquilo que Deus colocou, tá? Para de ficar romantizando a situação, para de ficar vendo um videozinho na internet e achar que você está sendo cristão, que você está fazendo a vontade de Deus só com isso. Não, é relacionamento pessoal, íntimo. Jesus morreu, rasgou-se o véu de cima a baixo e hoje você tem acesso direto com Deus. É claro que precisamos da ajuda uns dos outros, precisamos do apoio, da oração, da intercessão, e se você precisar de mim, conte comigo. Pode me chamar no WhatsApp 11 DDD 976607611 e eu vou ter prazer em te ajudar. E aquilo que eu não souber, porque não temos resposta para tudo, nós vamos orar junto, buscar a direção de Deus e juntos vamos alcançar a sua bênção. Porque muitas das vezes Deus vai trazer a sua bênção como forma de milagre e muitas das vezes você vai buscar a sua bênção, também é milagre. Tá? Então tem formas de Deus trabalhar. Em Jericó, os despojos
ninguém poderia, era para ninguém se apossar dos despojos, das riquezas de Jericó. Acã e os seus filhos desobedeceram, pecaram contra Deus e sofreram as consequências. Então quando Deus fala, não faz, não faz. Quando Deus fica em silêncio, fica quieto, não faz nada. Mas quando Deus já em Aia, Deus falou, pode pegar todos os despojos, ou seja, vocês vão se enriquecer com os despojos do inimigo. E aí eles se enriqueceram com os despojos do inimigo. Israel virou a potência que é hoje. Então é assim, na obediência. Quando você entender que o lugar de servir a Deus é na obediência, e para nós entendermos quais são os planos, os projetos de Deus, que entenda de novo, eu vou falar, o projeto de Deus para a minha vida não é o mesmo para você. Às vezes fica igual, mas nem sempre é. Porque Deus, às vezes, até entre pai e filho, esposa e esposo, é diferente. Tá? É claro que a vida eterna é para todos. É claro que Deus é para todos. Mas aquilo que Deus tem para você nem sempre é para mim. O caminho que Deus quer caminhar com você nem sempre é o meu caminho. Por quê? Somos parte de um corpo. Nós devemos buscar com zelo os melhores dons, diz a palavra, conselho de apóstolo Paulo, mas o Espírito distribui como lhe apraz. Né? Eu lembro de quando eu pedi para Deus, e fui ao monte até, eu busquei, Senhor, eu desejo o dom do ensino, de ensinar a tua palavra, eu desejo o dom de discernimento de espírito, e eu desejo o dom de te adorar. Foi os dons que eu pedi. E hoje eu vejo que Deus tem trabalhado de forma diferente. Quer dizer, Ele distribui como lhe apraz, a vontade é sempre dele. Ele é soberano. E eu preciso me submeter a essa soberania de Deus. E só assim vamos agradá-lo, e só assim vamos viver os propósitos, os planos de Deus para a nossa vida. Aceita a essa rendição? Então aí fala com Jesus, né, porque Ele está aí do teu ladinho. Né, eis que eu estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aleluia! Apocalipse 3:20, medita lá e fica com Deus na autoridade do nome de Jesus. Eu quero te abençoar com esta palavra.